Nascimento. Era uma serra tão alta que tinha de serrar as nuvens para poder crescer. Mas mais alta ainda era a menina que, no seu cume, corria e brincava alegremente com uma pipa. As suas gargalhadas eram tão livres que subiam até ao céu sem que nada nem ninguém as conseguisse deter. Mas o vento carpidor, que invejava também a alegria, fez com que a pipa se desgovernasse, caísse a pique e embatesse com estrondo no chão. No lugar onde a pipa caiu, restou um pequeno buraco, tão pequenino que nem a menina reparou nele. Só na manhã seguinte, ao regressar àquele monte alegre para brincar, é que ela foi surpreendida por um tapete verde que se estendia pela encosta abaixo. Havia plantas, flores, insetos e um fio de água que emprestava vida a tudo por onde passava. Foi como se a vida tivesse estado a hibernar e, de repente, despertasse com o coachar das rãs e o chilrear dos melros. Talvez tenha sido como tudo começou. Um rio nasceu na fonte da pipa e até hoje nunca mais parou. A menina continuou a subir a serra alta, mas agora também já está mais crescida. Em vez da pipa, costuma levar um cântaro vazio em cima do ombro para encher com água límpida e fresca que não para de jorrar da fonte. Ela gosta de se sentar no leito do rio, de molhar os dedos dos pés e de escrever poemas. Inspira-se no canto dos pássaros e no burburinho da água. Ainda ontem compôs uma canção, arrancou a folha do caderno de pautas e transformou-a num barquinho de papel. Mas por ser tão distraída quanto poetisa sonhadora, esqueceu-se dele há algures e agora não o encontra. Onde está o meu barquinho? Alguém o viu? Deixei-o aqui e já cá não está. Foi levado pelo rio. Onde está o meu barquinho? Era tão pequenino. Preciso de o encontrar antes que se faça navio. Com estas palavras, a menina deitou-se de costas na água, abriu os braços como se fossem asas e deixou-se levar pela corrente. Flutuou como um nenúfar e o sol dourou-lhe as pestanas. Sentiu-se livre como um guarda-rios e o rio não se fez rugado. Pegou no seu corpo e embalou na sua tranquilidade. Os cabelos da menina eram ruivos como um milho-rei escondido nos milhais que a ladeavam, e por onde esta passava, os girassóis contorciam-se para a espreitar. Todos os animais pareciam curiosos. As bogas, os barbos e as carpas, por lhe confundirem as sardas, mordiscavam-lhe as bochechas e faziam-lhe cócegas. E a tiara de malmequeres que esta trazia na sua cabeça acabou por se desfazer e polvilhar constelações de estrelas. As garças, os borrelhos e os guarda-rios sobrevoavam-na em pequenos círculos e não a perdiam de vista por um segundo. Era como se a vigiassem, para nada lhe acontecer. De milha em milha, de ponte em ponte e de lenda em lenda, havia um animal que a somava e a ninfa nunca se sentia sozinha. O rio levou-a para dentro da natureza, como se esta fosse uma giganta e tivesse a garganta aberta. Num ápice, engoliu-a com todo o seu esplendor de fauna e flora, e a menina viu-se rodeada de uma beleza incomensurável de serras, matas, bosques, lagos e lagos. Ao olhar em redor, descobriu corços, lobos, salamandras, garranos, esquilos e águias como nunca antes vira. Tudo coexistia em perfeita harmonia, até que, subitamente, se havia um grupo de homens carregados de paus e pedras a gritarem como desloucados. Venham! Vamos apanhá-lo antes que chegue a Espanha! A ninfa ficou tão assustada com a algazarra que nadou o mais depressa que conseguiu e refugiou-se numa espécie de santuário que tinha a porta aberta. Ao entrar na capela, escondeu-se atrás de uma das colunas e viu um rapaz a comer um pedaço de pão. Tinha o rosto sujo, os cabelos desgrenhados e os pés descalços. Vestia uma roupa esfarrapada e trazia um corvo no seu ombro. Mas parecia que tinha saído de uma gruta. Estás perdida? Perguntou o rapaz. Parece assustada. Acabei de me cruzar com umas pessoas que tinham um ar ameaçador, gritavam e reviravam os olhos como se fossem matar alguém. Soluçou a ninfa, recuperando o ar. Vão atrás do Rei Preto. É uma pessoa cruel e desprezível que há anos semeia o terror por estas bandas. Finalmente, o povo uniu-se para acabar com o seu reinado. E tu, não tens medo dele? Tenho, mas aqui estamos seguros. Ninguém nos pode fazer mal.
Realmente, este lugar é bonito. Tem alguma história por detrás? Aqui, neste pedaço de paraíso verde, todos os lugares têm histórias escondidas. Podes encontrá-las nas lagoas, nos montes, nos penedos, numa pedra ou numa pegada. Numa pegada? Sim, aqui temos o penedo da Santa, da Freira, do Encanto e da Mulher. Foram esculpidos pela mãe gigante de todos nós e têm a marca da história como prova de vida. O penedo da Mulher é grande, redondo e tem um rochedo menor por cima deste que se move. Por isso, sempre que aparece uma mulher robusta a vangloriar-se dos seus feitos, o povo diz: é muito valente, mas não deita o penedo da mulher abaixo. A maior força está na inteligência, acrescentou a ninfa. O penedo do encanto era a moradia de um jovem mouro no lugar da ermida. O jovem encantava todas as jovens das redondezas e, por inveja ou ciúme, um grupo de homens resolveu abrir um buraco no penedo e enchê-lo de pólvora para que rebentasse. Todavia, o penedo resistiu e por ali continuou a encantar com a sua força e grandeza. A força da natureza é maior que qualquer artífice do homem, concluiu a ninfa. O penedo da freira conta-nos a história de um amor proibido entre um homem e uma freira que teve de fugir do convento. Refugiaram-se ambos no Gerês, junto a um penedo que lhes serviu de moradia. Tiveram filhos e a grandeza de seu amor acabou por chegar aos ouvidos do Papa em Roma. Antes de morrerem, ainda conseguiram casar. Sim, é mesmo isso, sorriu a ninfa. O amor não conhece barreiras. Por fim, temos o penedo da Santa, que conta a aprovação da Santa Eufémia. Diz a lenda que, enquanto era infindavelmente perseguida, a Santa parou em Covid para orar num penedo e descansar. Foi ali que ela pousou os pés e a cabeça para pernoitar. Desde então, lá estão as marcas da passagem, as pegadas e a cova com a forma da cabeça. A fé são os olhos que veem o que não pode ser visto, disse a menina. Ali perto, bateram os sinos da igreja no findar de mais um batizado, e de repente surgiram 7 crianças a correr e a brincar como se fossem todos irmãos. Os mais velhos cuidavam dos mais novos para estes não se aleijarem com as suas pelermices, e não se ouviu uivos de lobos em parte alguma. Apenas as gargalhadas de uma família numerosa. Por instantes, a menina sonhou a brincar com eles e em fazer parte daquela família. Era algo que ela realmente não tinha, um irmão ou uma irmã a quem dar a mão e brincar ou contar segredos. Ainda lhe passou pela cabeça voltar a ser humana e imperfeita, sentir a falta de cada um dos seus defeitos. E desta vez, ao mergulhar no rio a que pertencia, fê-lo de forma hesitante, como numa despedida de quem não quer partir. Adeus, Bento. Descoberta. A ninfa menina prosseguiu a viagem e, nas suas costas, ficaram montes, penedos e pontes bizarras, que ainda hoje contam histórias de santas turcas e caminhos romanos. Depois de passar pelo vale que esconde o nome deste rio, fez uma parada, encostou a cabeça numa pedra e adormeceu profundamente. A noite caiu subitamente e tudo ficou mais secreto. O rio agasalhou-se num tapete de flores de laranjeira, que chegaram no vento e perfumou-se de vaidade. Parecia estar a nevar, mas era pura ilusão. Pelo contrário, o ar estava cálido e a água bem morna, quase tão calda como o rio com que a ninfa sonhava. De repente, um grito de morte rasgou o silêncio da noite e acordou toda a gente. Foi um grito humano e prolongado, de alguém que parecia ter caído de um sítio elevado. A ninfa ficou preocupada, saiu do rio e caminhou em direção a um mosteiro, que ficava por perto. Era um grito de aflição, que não lhe saía dos ouvidos. A ninfa precisava de saber de onde viera. Os seus primeiros passos foram inseguros e incertos, numa sucessão de tentativas que tanto a faziam avançar como recuar. Ela arrastava-se e cambaleava, como o bebê que está a aprender a caminhar. Leva o seu tempo, mas é importante não desistir. No par de horas que levou a por escrutar os arrabaldes como uma salamandra que surrupia na relva,
A única coisa que ela avistou foi uma figura feminina a sair pela porta principal do mosteiro. Parecia assustada, como se estivesse a fugir de alguém. A ninfa intrigou-se. Para onde iria aquela mulher? E a quem fugia? E por não se saber conter, resolveu segui-la. Quando querem, as ninfas sabem ser muito discretas. Foi algo que aprenderam no tempo dos deuses. Todavia, por ser torpe e lenta, quando ela acabou de subir a encosta, já a mulher desaparecera. Não restava em parte alguma. No cimo, havia uma capela com uma imagem esculpida numa pedra e o som de uma cascata que apaziguava a alma. E ao ouvi-la, a ninfa menina sentiu saudades do seu rio. Imaginou-se a regressar e a mergulhar na paz das águas, quando, ao virar, deu de caras com um abade e um fidalgo, que a assustaram, perguntando-lhe o que fazia por ali. Vinha atrás de uma mulher que tinha um vestido branco como a neve. Os homens olharam um para o outro e sussurraram. De certeza que era ela, sempre a fugir e a voltar para o mesmo lugar. Abadia. Abadia? Perguntou a menina. Isso, desconversaram os homens, virando costas. É onde estamos. A ninfa continuou a descer a encosta e, ao chegar ao mosteiro, teve de se desviar de uma carruagem que passou por ela a grande velocidade. Quase que a atropelou. Cruzes! Alguém me sabe dizer de quem era aquela carruagem voadora? Era de Vossa Alteza, que vai atrasada, respondeu um velho sentado. Como assim? Tinha planos amorosos, mas a coisa correu mal. No mosteiro era sabido que o rei estava encantado pela jovem ribeirinha, com os seus cabelos longos e pretos, pele branca como a neve e, porventura, bastante atrevida. Ela gostava do rei e o rei gostava dela, mas a rainha não podia saber. Para que ninguém visse que Sua Alteza recebia visitas, a ribeirinha aparecia nos seus aposentos à noite e nunca pela porta principal. À espera dela estavam 2 monges, que se colocavam no alto do mosteiro e usavam 2 cordas presas a um enorme cesto, que, depois, faziam descer com um elevador. Ela entrava dentro do cesto, aninhava-se para não ser vista e os 2 monges puxavam as cordas ao mesmo tempo. O problema é que, numa fatídica noite, quis o destino que um dos monges ficasse com comichão no nariz e espirrasse. Bastou esse gesto involuntário para a corda lhe fugir e o cesto revirar com a ribeirinha lá dentro. A pobre amante caiu das alturas, estatelou-se no chão e morreu com um grito tão lancinante que até o rio ouviu. Para ninguém saber do sucedido, os monges resolveram enterrá-la ali mesmo, no mosteiro. Diz a lenda que, como a ribeirinha ia ter com o rei e ficou pelo caminho, ainda hoje vagueia pelos claustros do mosteiro à procura do amante. Talvez fosse ela a subir a colina, pensou a menina. Ou não. O certo é que, antes da noite deixar de ser noite, a ninfa entrou nas águas frias do rio e, num calafrio, nadou até uma pequena ponte. Havia começado a ser construída nessa noite e numa só noite terminaria, antes do renascer do dia. Ao longo do curso do rio, os homens e as mulheres não paravam de trazer pedras e mais pedras de um lugar distante. Pareciam incansáveis numa longa e penosa viagem que tinha de ser feita para provarem ao mundo que só com resiliência se consegue alcançar a outra margem. Foi então que a doce ninfa menina descobriu que o homem, quando se une, consegue proezas fantásticas. Lembrou-se da lenda de 8 varas de freixo, em que o pai, no leito da morte, disse aos seus 8 filhos: Olhai para estas 8 varas. Se estiverem juntas, são quase inquebráveis, mas se as separar, partam-as facilmente, uma a uma. Assim será convosco. Quem atravessasse a ponte recém-nascida e seguisse o trilho da vida, chegaria a um castelo com uma torre que o tempo tratou de derrubar. Em tempos pertencera a um fidalgo, que tinha uma linda filha chamada Almerinda. A jovem estava prometida a um vizinho rico, mas o pai organizou um torneio, mal sabendo que tal alteraria os seus planos. Os convidados foram chegando de toda a parte, comeram, beberam e cantaram até caírem no chão. E, depois, dormiram nos melhores aposentos do castelo. Entre estes 8 cavaleiros havia 2 franceses, 2 ingleses, 3 portugueses e ainda um espanhol,
que chamou a atenção da jovem donzela. No final do torneio, que o espanhol venceu com mérito e distinção, a Almerinda foi entregar o prémio e o cavaleiro beijou-lhe a mão. Nessa noite, houve um festim no salão e, às escondidas, os enamorados entregaram-se um ao outro sem hesitar. Sempre que o pai se ausentava, a jovem Almerinda ia ter com o espanhol e perdiam-se nas estrelas. Não demorou a que a paixão se tornasse evidente e, quando o senhor de Vasconcelos descobriu, ordenou à filha que cessasse imediatamente com aqueles encontros. O seu destino estava encomendado. Casaria com um nobre que vivia mesmo ao seu lado. Foi então que, em desespero, o casal iniciou a fuga para a Espanha, esperando aí chegar a salvo, para viver o seu amor proibido. Em breve, estaria a salvo e nunca mais seria encontrado. Infelizmente, tal não aconteceu assim. Os guardas da senhora de Vasconcelos perseguiram-nos até à raia, onde acabaram interceptados. O cavaleiro escapou ferido, mas a donzela foi capturada. Trouxeram-na de volta para o castelo onde acabou aprisionada. Como penitência, restou a morar na torre que era vigiada, noite e dia, e da qual nunca saía. Foi assim, até envelhecer. Chamavam-lhe a prisioneira e namorada, que bordava rimas bonitas nos seus lenços, para não se esquecer de que também já fora amada. A ninfa olhou para aquele lugar e sentiu alguma tristeza. Viu apenas um monte de pérolas com um lenço bordado e esquecido, que outrora pertencera a uma bela princesa. Coragem. A ninfa, por não ter castelo ou torre onde morar, mas apenas a casa onde navegar, recolheu o lenço e seguiu o curso da vida, que é o mesmo da natureza, da planta que germina, da flor que desabrocha, do fruto que cai maduro e do rio que corre para o mar. Ao avistar o rio que se diz homem, espreguiçou-se na areia da praia fluvial, de forma lânguida e sensual como as ondas da maré que cobrem a enseada. Estava um calor abrasador e ela queria descansar. Na praia, que tinha um mirante, havia também um jovem sentado numa pedra a chorar. A ninfa saiu do rio e foi colhendo as suas lágrimas, uma a uma, até ficar com a palma da mão cheia. E depois aproximou-se do jovem, que não parava de balbuciar, e afagou-lhe o rosto vermelho, refrescando-o. Por que estás a chorar? Estou prestes a perder o meu amor para a crueldade de D. Sapo. Sapo? Como assim? Os sapos são meus amigos e não fazem mal a ninguém. Queres que fale com eles? Talvez te possa ajudar. Não é um sapo desses. É um fidalgo que apelidamos de D. Sapo, por ter uma grande pança, os olhos esbugalhados e, debaixo do queixo, um enorme papo. Na aldeia de Coucieiro, todos sofrem com a sua tirania. Como o rei mora longe, é o fidalgo que o representa. As suas ordens são absolutas e, boas ou más, têm de ser acatadas por todos. Foi ele que inventou uma série de injustiças, como a lei da primeira noite. Primeira noite? O que é isso? Os humanos passam a vida a inventar leis. É uma lei que lhe dá direito de dormir com todas as noivas que morem do seu domínio, assim que celebrem casamento. E, se porventura a noiva recusar, apanhará uma multa tão pesada que levará a vida inteira até conseguir pagar. Agora que íamos casar. Já percebo a tristeza. Se quiseres arriscar, tenho uma ideia que poderá resultar. Adiantou a ninfa menina, enquanto atava o lenço do amor para prender os cabelos. Quando terminou de contar o seu plano, a ninfa voltou para o rio, despiu o vestido que trazia e atirou-o na direção do jovem alfaiate. Ele pegou neste e correu de imediato para a sua oficina. Não perdeu tempo, nem deixou a sorte em mãos alheias. Começou a costurar o tecido que trouxera e transformou-o no mais belo vestido de noiva que alguma vez alguém havia visto. Em seguida, retocou uma peruca loira e pediu à sua amada que o maquilhasse a preceito. O resultado foi inacreditável. Parecia uma mulher de verdade.
Na manhã seguinte, o jovem foi até ao pelourinho da vila, abriu o leque à espera do Dão Sapo e não tardou a que o fidalgo chegasse e se encantasse com uma presa assim tão fácil. De sorriso babado, pegou na mão da donzela, acenou às pessoas em redor e conduziu-a até à mansão. Jantariam à luz da vela e, depois, pensou ele, haveria serão. Porém, quando ficaram a sós e o Dão Sapo tentou beijá-lo, o jovem alfaiate empurrou-o e passou à ação. Por debaixo do véu, sacou da arma de ofício uma inesperada tesoura e, antes que este pudesse gritar um ai que fosse, cortou-lhe o desejo pela raiz. Em seguida, o jovem saltou pela janela, desceu pela videira abaixo e fugiu a 7 pés, sem olhar para trás, passando pela sua oficina e chegando até ao rio. À sua espera estava a ninfa menina, que se vestira com folhas, limos e juncos, para saber como tudo correra. O alfaiate pegou na tesoura e atirou-a o mais longe que conseguiu, como se o rio guardasse os segredos para sempre. Depois disso, desfez-se do vestido e da peruca, agradeceu à ninfa e despediu-se com uma prenda especial. Tratava-se de um vestido de seda que se alongava numa cauda negra, como a de uma pega rabuda. Fora feito à medida e a ninfa teve de o experimentar. Enfiou-se dentro deste, rodopiou elegante como um pavão e voltou a mergulhar. Estava feliz como uma criança que recebe um brinquedo. Nas semanas seguintes, os homens da lei procuraram em vão a bela criminosa. Não havia como a encontrar. O casal apaixonado preparou o casamento e o fidalgo Dão Sapo, mesmo às portas da morte, ainda celebrou o testamento. Quis deixar o que tinha, embora não tivesse a quem deixar. Sem esposa, filhos ou parentes, foram os maltratados criados que fizeram uma festança e a lei da primeira noite morreu naquele dia com ele. A história poderia ter terminado por aqui, mas os homens de verdade têm uma voz que não se cala e se chama consciência. Por saber que era culpado, o jovem alfaiate não aguentou e revelou o seu pecado. Viajou até à corte e confessou-se diante do rei. Peço a vossa majestade que me absolva, pois, na vila de Regalados, matei o sapo. O rei olhou pasmado, franziu as sobrancelhas, virou-se para os conselheiros e gargalhou. Não conseguia parar de rir e os conselheiros imitavam-no. É o que costumam fazer. Demorou algum tempo até se recompor e responder dignamente como um rei. Meu filho, mais chapo, menos chapo, o reino não chorará muito. Estás perdoado. Apanhado de surpresa, o jovem alfaiate ainda se tentou explicar, mas quando se preparava para o fazer, o rei desatou novamente às gargalhadas. Eram risadas imperiais que estremeciam o castelo inteiro. Só mais tarde, quando o soberano se inteirou do mal-entendido e os voltou a chamar à corte, é que os jovens noivos temeram pela vida. E o rei, que falava pouco, mas até era bastante acertado, declamou em voz solene e altiva: Outrora dei o meu perdão e rei que é rei não pode voltar atrás com a sua palavra. Além disso, a tua confissão foi sincera e humilde. Não tenho nada a acrescentar. A vossa única obrigação é de rezar pela alma desse pobre coitado. E assim se fez. Os jovens rezaram juntos, casaram e viveram felizes para sempre. Quanto à alma do fidalgo, diz que ressuscitou num pobre sapo e que o homem que dantes vestia seda e brilhava nas suas joias vive agora na lama de um pântano distante. Bem mais perto estava a ninfa a deliciar-se com a natureza que a embalava. Assim que o alfaiate a deixara,
ela avistar uma figura humana a vagabundear pelas margens do rio, como um planeta que se perdeu do seu astro. De braços caídos e costas arqueadas, o homem avançava contra a corrente do rio. E, só quando a ninfa se aproximou, é que deu conta que a figura não tinha nada de humano. Era como se a água tivesse vida própria e se erguesse sobre si mesma, desenhando pernas, tronco e cabeça. Não era o homem que andava no rio, mas o rio que percorria o homem. A ninfa ainda lhe perguntou o nome, mas não obteve resposta. A figura humana não tinha boca nem voz, mas apenas consciência. Não aprendera a falar, mas a sonhar. E por isso, para responder à menina, usava o seu próprio corpo feito de água e de luz. Como um espelho que reflete as imagens, a figura humana exibia as imagens do que sentia, a dor, a saudade e a tristeza. Já percebi, é assim que falas, como se a tua voz dançasse no teu corpo. E a figura riu, que se assemelhava a um homem, começou a contar a sua história. Era uma vez um velho que viajava com a sua filha de nome Joana. A sua mulher morrera e ele, já muito velhinho, queria garantir um bom futuro à jovem. Por isso, fez questão em escoltá-la até a casa de um conde abastado que, por certo, daria um excelente noivo. Embora não o conhecesse, a Joana imaginava um príncipe. Ela, que nunca amara antes, sonhava com o momento que todas as jovens sonham. O do primeiro beijo e do primeiro olhar apaixonado que para o tempo, gela as veias e cria borboletas no fundo do estômago. Juntos caminharam durante vários dias, pernoitando sob a copa das árvores e acamando em alcofas de sebes e arbustos. Traziam apenas uma manta e um presunto às costas. De resto, colhiam a fruta que encontravam e bebiam o mosto das uvas. Com as solas rotas e as pontas dos dedos dos pés esquentados, sucumbiram ao cansaço e pernoitaram na margem do rio. O velho adormeceu facilmente, mas a jovem, que estava inquieta quanto ao seu destino, debruçou-se sobre a água e começou a conversar com o próprio reflexo, quando, de repente, ouviu uma voz máscula a ressoar das profundezas. Por vós, donzela de beleza inigualável, transformar-me-ei no que quiseres. Quem sois vós? O que pretendeis? Perguntou incrédula a jovem Joana. Sou um mero ribeiro que corre para a parte incerta em busca do amor. Um ribeiro? Mas os ribeiros não falam, nem amam. Sim, mas agora que vos conheci, os meus sentimentos transparecem-me. Nessa noite, o ribeiro, que não tinha força para revirar um bote, fez-se grande de coragem. Confidenciou à jovem o seu amor e prometeu acompanhá-la. Durante o resto da viagem, deu-lhes de beber e refrescou-os. À noite, enquanto o pai dormia, a Joana ia ter com este e conversavam horas a fio de forma cúmplice e secreta. O ribeiro não tardou em se tornar rio, e foi nas suas águas que a Joana lavou as emoções e afogou a solidão. És lindo, sussurrou ela. Se fosse uma pessoa, apaixonar-me-ia por ti. Então é isso? Sobressaltou o sorriso. É por não ser um homem? O meu pai quer que me case com um conde, confidenciou a jovem. Então que seja, deixarei de ser rio e transformar-me-ei num homem. Tu podes fazer isso? Entusiasmou-se a jovem, querendo acreditar. Posso, mas não há bela sem senão, alertou o rio. Se me tornar homem, viverei apenas por um dia. E, passado esse tempo efêmero, desaparecerei para todo o sempre. Mas isso é terrível! Não posso pedir que o faças. Não mereço esse sacrifício. Tenho de o fazer. De que serve uma eternidade sem saber o que é amor? Por 1000 vezes, prefiro um dia apenas para lhe provar sabor. Não, não faças isso! Insistiu,
Em vão, a jovem Joana. Sob o piar da coruja e o canto das cigarras, a Joana estendeu a mão e tocou o rosto de um jovem rapaz. Era tudo o que ela imaginara e o tempo esse parou no seu primeiro beijo. Nada mais interessava. Foi então que surgiu seu pai, aos gritos, dizendo que esta o atraiçoava com aquele jovem. Sem procurar explicações, o velho agarrou-a e arrastou-a consigo, levando-a para longe. E o rapaz riu, passaria o exíguo tempo que lhe restava de vida a perguntar às pessoas que encontrava se tinham visto a sua amada. Não viu se uma rapariga passou por aqui? Passou uma jovem por aqui? Passou? Alvoroçava o rapaz. É a rapariga mais bonita do mundo. Passou por aqui? Passou? Tanto perguntou pela amada que um dia, e só um dia amou, que o lugar passou a chamar-se Passó. Quanto ao rio, que ainda vem ao lugar, todos lhe chamam homem. É o mesmo que a ninfa avistou. Pode não ter voz, mas contou-lhe tudo o que se passou. Elevação. A ninfa menina dormiu a noite inteira e sonhou com vários lugares. Afinal, somos uma manta de retalhos dos sonhos que vivemos e é neste que mergulhamos sempre que adormecemos. Ela quis dar um mergulho longo e demorado, porque no fundo do rio estaria em paz e ninguém a incomodaria. Quando amanheceu, a ninfa voltou à tona com um novo sorriso e avistou um rapaz com os cabelos loiros e anelados, uma coroa na cabeça e uma harpa nas mãos. Tocava uma melodia alegre e mourisca que convidava a dançar, fazendo com que os animais espreitassem curiosos entre as sebes. Não havia como resistir. A ninfa deslizou como uma lontra, serpenteou entre os canaviais e tentou dançar, mas os seus pés bambolearam desajeitados. Não tinham sido feitos para caminhar, mas ela teimava e insistia. Era como se, de alguma forma, estivesse encantada. Precisava de se aproximar daquela harpa como a abelha que regressa à casa e reconhece a colmeia. Que som bonito! Encantou-se a ninfa. Onde aprendeste a tocar isso? Foi nesta pauta, explicou o rapaz, exibindo um papel molhado. Encontraste o meu barquinho e transformaste-o em música. Descia pelo rio e atracou nos meus pés, explicou ele, enquanto apanhava 5 pedras lisas e as guardava numa bolsa. Desde então, não consigo parar de tocar. E que bem que tocas! As harpas fazem-me lembrar os anjos. És um anjo? Sou um rei, sorriu o rapaz, exibindo a coroa que trazia na cabeça. Chama-me David. O rapaz soltou uma gargalhada, pegou-lhe na mão e guiou-a até à cidade. Tiveram de caminhar devagarinho para os pés da ninfa se habituarem à calçada que pisavam. Era uma cidade diferente das outras, onde não havia porta e todos podiam entrar. Ninguém ficava de fora ou para trás. A menina entrou na cidade e, embora trouxesse a sua roupa encharcada e a pingar pela rua acima, como se tivesse o rio a escorrer-lhe pelos cabelos, ninguém a estranhou. Cada qual seguia a sua vida. O David, esse, é que não abrandou um segundo, puxando-a como se estivesse a amarar um barco a um porto de abrigo. Fê-lo vezes sem conta, até chegarem a uma torre de menagem gigante, que, ironicamente, ele apelidava de Golias. Vem, disse o rapaz, puxando a ninfa. O meu trono fica lá em cima, junto ao sol. No sol? Inquietou-se ela. Não é perigoso? E se nos queimamos? Calma, é apenas uma forma de expressão. Sorriu o rapaz sem parar. Diante deles havia um número infindável de escadas, que se desenrolava e erguia da cidade até à moradia dos deuses, cobrindo aquele monte frondoso e verdejante como um avental de pedra. Era como se estivessem no colo de uma gigante imaculada. São as escadas para o céu, explicou o rapaz, bebericando da fonte. A sério? Como é que sabes? Já lá foste? Duvidou ela. Ao ver uma fonte com uma pomba esculpida, a ninfa reconheceu a natureza a que pertencia e não se fez rogada.
Enfiou-se lá dentro e dançou com a água até se cansar. Não, são muitas escadas e fico sempre a meio, confessou o David. Às vezes, o caminho é mais importante que o destino, animou-o a ninfa. A jovem nem parecia a mesma. Estava tão feliz e radiante que os seus pés rodopiavam como penas de pavão. Acabara de avistar um parque com uma ponte e um lago, onde podia nadar à vontade, e o rapaz não teve como contê-la. Ela saiu disparada, mergulhou de cabeça e, enquanto se deliciava no lago, surgiu um velho a tocar uma viola braguesa. Era uma música colorida, como flores juninas, e perfumada como manjericos. Bastaram 3 acordes para o David ficar contagiado e a menina lhe pedir para dançar. No final daquele concerto animado, o velho pousou a viola de 10 cordas e enxaguou a cabeça da ninfa como se estivesse a batizá-la. Despediram-se e prosseguiram viagem com a ninfa e o rapaz a olharem para o monte que carregava aquelas escadas sem fim. Achas que desta vez vais chegar até ao fim? Perguntou preocupada a ninfa. Não sei, mas promete-me uma coisa. Se ficar a meio, tens de continuar por mim. Foi exatamente o que aconteceu. Quando ambos chegaram a meio do escadório, o rapaz viu-se sem força, querer ou alento. Era como se avançasse contra um impiedoso vento. Pegou na sua harpa e curvou-se sobre esta, como se aconchegasse um filho nos braços, e assim ficou. Fechou os olhos, sentiu a música e petrificou como uma estátua. A ninfa não sabia o que fazer. Era a primeira vez que ela subia umas escadas até ao céu. Foi então que se lembrou das palavras do rapaz e resolveu continuar. Não podia desistir. Falo-ia por ambos. Continuou a subir até que chegou a um lago no cimo de um monte e mergulhou numa vitória refrescante. Podia não ter chegado ao céu, mas sentia-o perto enquanto nadava. O paraíso mora dentro de nós, sempre que nos sentimos em paz. Foi a lição que a ninfa aprendeu, antes de retomar a viagem. Os habitantes do reino da Porta Aberta nem deram pela sua passagem e, quanto ao rapaz, ainda hoje continua no mesmo lugar. Ficou a um palmo do céu com que sonhara. Há quem diga que, embora se tenha tornado numa estátua de pedra, continua a envelhecer com o tempo. Há coisas que nem as histórias conseguem explicar. Talvez a música da harpa continue a tocar dentro dele. Celebração. A ninfa passou ao largo de um mosteiro onde uma raposa tentava alcançar um cacho de uvas, mergulhou no rio e deixou-se levar na corrente. Não quis saber para um dia, nem planeou o que fazer. De alguma forma, precisava de ser surpreendida. Vislumbrou pássaros coloridos, cheirou plantas aromáticas e passou por açudes, praias e lagoas, até avistar uma pequena ponte igual a tantas outras. Porém, debaixo desta, havia uma barca com 2 peregrinos, pai e filho, que remavam incessantemente na tentativa de alcançar a margem. A ninfa percebeu-se que estavam exaustos a remarem contra a corrente e, por isso, aproximou-se oferecendo ajuda. Precisam de um empurrão? Parecem encalhados. Para onde vão? Obrigado, mas já falta pouco. Vamos ver o cruzeiro do Senhor do Galo. Senhor do Galo? Admirou-se a menina, que nunca vira um galináceo. Sim, vimos cá todos os anos para agradecer o milagre, continuou o velho. Se não fosse este galo, já o meu filho não estaria aqui connosco. Teria morrido enforcado. Cruzes! Exclamou a ninfa. Mas esse senhor galo é juiz? Como é que o salvou? Ui, isso é uma lenda antiga e uma história algo comprida. Antiga? Mas o seu filho não parece tão velho quanto isso. Neste reino, nada é o que parece, nem mesmo o tempo. Por não saber onde estava, nem o que poderia encontrar pelo caminho, a menina optou por acompanhar os peregrinos. Sentia-se mais segura e tinha menos hipóteses de se perder. Os peregrinos subiram uma encosta e, ao avistarem uma espécie de templo, repararam numa cruz negra a seus pés. Era como se a terra tivesse sido marcada por fogo e brasa. Perante tamanha aparição, pai e filho pararam, ajoelharam-se e rezaram. Pareciam algo surpreendidos e completamente arrebatados.
Nunca mais se lembraram da ninfa menina, que passou por eles e seguiu viagem, até avistar um frade junto a uma oliveira. Num dos ramos da árvore havia um passarinho que cantava a mesma melodia que a ninfa aprendera no berço da sua infância. A ave não se calava e parecia dizer ao frade que, quando viajamos dentro de nós, o tempo deixa de existir. Foi o que aconteceu. Como o frade, que estava imóvel e hipnotizado com a melodia, também a ninfa pasmou. Oh, passarinho da minha alma, que tão belo e doce é o teu cantar! Exclamou o frade, fazendo com que a ave se assustasse, levantasse voo e desaparecesse no céu. As coisas mais belas são as efêmeras, consolou a ninfa. Se ao menos pudéssemos voar. Um dia todos voamos. Vamos para o mesmo lugar, suspirou o frade. Eu vou para o mar, sorriu a ninfa. É o meu destino. Acho que sou como o pássaro que, de tanto voar, não tem onde morar. Quando regressei a casa, que é o meu belo convento, ninguém me reconhecia. Disseram que passaram 300 anos, mas não dei por nada. Neste reino, o tempo é imprevisível. Sim, é como um rio. Corre na mesma direção e não volta para trás. Já não sei a que lugar pertenço. E, o mais estranho, é que nem envelheci. Há outros reinos onde até estátuas envelhecem, recordou a ninfa. Foi então que, enquanto conversavam, irrompeu uma festa de música vibrante e alegre. Era o som de uma multidão a festejar a vida e a amizade numa azáfama de cores e de flores que tanto decoravam os cabelos das crianças como as vestes e as casas dos adultos. Foi o perfume das pétalas que atraiu o frade e a ninfa até ao centro da cidade, onde o tempo parecia correr mais depressa. Era uma festa tão intensa que, por vezes, se confundia com uma batalha. As pessoas corriam, fugiam, saltavam e agarravam-se umas às outras, atirando flores em vez de pedras e a sua felicidade em vez de ira e inimizade. Era uma batalha animada e colorida. Não havia perdas nem baixas e a menina estava radiante no meio de tamanha animação. Alguns moldavam os melhores momentos das suas vidas num pedaço de barro e, tal como prometeu, concediam-lhe vida com o fogo. Outros traziam os seus galos, que depois vendiam com a possibilidade de um milagre à mesa de jantar. E, finalmente, os mais descontraídos e exuberantes dançavam descalços com a condessa à cabeça, onde transportavam um farnel. Que engraçado! Não sabia que havia cruzes feitas de felicidade. Sim, as cruzes não precisam de ser sempre negras e tristes. É tão bonito ver a humanidade abraçada e a dançar. Durante horas, o frade dançou com a menina e o tempo congelou o rio. Trocaram olhares, caretas e sorrisos, despejando o inquilino indesejado que era a tristeza das suas almas. A ninfa saltitava como uma fada com asas nas costas e o frade cantarolava como um passarinho desafinado. Juntos, comeram, dançaram e divertiram-se, até começarem a sentir que também faziam parte daquele lugar. A festa estava num adro da igreja, quando a ninfa começou a bocejar. A sua pele alva e delicada estava tão ressequida que os seus olhos reviravam à procura do rio. A nossa casa é onde mora o nosso coração. O frade percebeu o seu cansaço e carregou-a nos seus braços. Enquanto descia até o leito do rio, ainda ouviu um passarinho a cantar sobre o seu ombro. Parecia estar a despedir-se dele. E então, para não acordar a menina, o frade pousou-a ao de leve e entregou-a ao rio. Era ali que pertencia. As águas do rio agradeceram o gesto e brilharam no esplendor dourado do ocaso. Exibiram a grandiosidade de um rei que acabara de ser coroado. Liberdade. A ninfa nadou e passou por moinhos e cascatas com lagoas vestidas de sobreiros e carvalhos que lhe acenavam com as ramadas. O rio foi inchando como um peixe-balão e a ninfa sentiu os lábios salgados. Já estava perto da foz e acabara de passar por um porto com uma barca que não parava de remar de uma margem para a outra. Foi ali que, um dia, um grupo de pescadores recolheu as redes e notou que tinha pescado a imagem de Nossa Senhora. Não tardou a que uma multidão de crentes e fiéis viajasse de longe para venerar a imagem. Os peregrinos mais intrépidos pediam auxílio e proteção para as travessias e,
por isso não tardou a que esta fosse batizada de Senhora do Lago. A ninfa seguiu para o oeste e perdeu-se na beleza de uma embocadura, quase ria, em que o rio se tornara. Ao desaguar, aquele manto de água cristalina embrenhava-se na terra úmida e servia de lar às espécies mais incríveis de aves, anfíbios e répteis. Tudo brotava de vida. A ninfa menina ficou tão entusiasmada por sentir a maresia que desatou a cantar. Em diante, as ondas erguiam-se indomáveis, quais corcéis alados com crinas de algas. Tinham os olhos ebúrneos como espuma e relinchavam como a amarelhada do levante. Anda, mar, vem para mim, ou então não venhas, que vou eu aí. Espera por mim nesse céu azul que é o reflexo do teu olhar. Anda, mar, estás aí ou a chegar? Viajei meio mundo para te ver e posso esperar se tiver de ser. Anda, mar, estás aí ou a chegar? Vim para te ver, mas agora já não sei bem que me podes levar. Anda, mar, iremos juntos. Há muito, muito tempo havia um rei que se chamava Salomão. Era um rei muito rico e poderoso que queria construir uma casa, um templo. Seria exuberante e grandioso como ele, um sinônimo de riqueza e de ostentação. Tinha de roçar a perfeição. E para conseguir o que queria, ele reuniu uma frota de navios que partiram de Jerusalém em busca do que não tinha. Precisava de ouro, de prata, de mármore, marfim e madeira. Ia ser uma trabalheira, mas ele estava convencido de que conseguiria. Apetrechados de homens, os seus barcos navegaram meio mundo por águas desconhecidas. Houve lutas, tempestades e caravelas desaparecidas, mas finalmente chegaram a bom porto. Depois de vários meses em alto mar, o vigia pôs-se a mirar e reencontrou a encejada enseada. Ai, que coisa mais linda! Suspiraram os marinheiros. Diante deles surgiu uma pequena povoação que ficava entre o mar e a floresta. A aldeia parecia encolhida, em paz e tranquilidade, qual criança a dormir a cesta. Ali os habitantes pescavam, caçavam ou apanhavam madeira. Dos pinheiros retiravam as pinhas, comiam os pinhões e usavam a caruma para acender as lareiras. Pediam pouca coisa e, sem grandes inquietações, passavam o rigor do inverno. Mudam-se os tempos, os ventos e as vontades. Agora que tinham visitas grotescas, cruéis e feias, sem modos nem maneiras, era como se o inferno descesse até à aldeia. Os soldados do rei Salomão vieram de armas na mão e cara de poucos amigos. Assim que viraram costas ao mar, entraram pela aldeia adentro e começaram a pilhar e a saquear. Não tiveram piedade, fosse qual fosse a idade. Algemaram velhos, mulheres e crianças, obrigando todos a trabalhar sem uma única retribuição. Quem estivesse em pé era porque tinha corpo e saúde para cortar ou acarretar lenha. Os invasores arrastaram-nos do calor dos seus lares, levaram-nos até ao pinhal e nem lhes deram o que comer. Ficaram sentados a ver e a gozar com quem trabalhava até cair de exaustão. Era assim, dia não, a mudarem os turnos para voltar tudo ao mesmo. Os pobres aldeões já não sabiam como resistir ou o que fazer. Pensavam se a única solução não seria adoecer. Mais depressa, gritavam os invasores. Precisamos de madeira. Os aldeões matavam-se a trabalhar. Cortaram troncos e mais troncos, até não terem mais o que cortar. O pinhal ficou irreconhecível, uma miragem do que já tinha sido. Eram aqueles pinheiros que lhes davam sombra e abrigo. Juntos, ofereciam o corpo ao vento e defendiam a aldeia de qualquer perigo. Sempre que o mar queria engolir a terra que tinha por diante, as árvores tornavam-se muralhas. Em poucas semanas, os barcos dos invasores ficaram a transbordar de madeira. E a montanha ficou triste e despida. Os animais fugiram para outras andanças, os pássaros procuraram outros ninhos e o vento soprou cada vez mais forte. Parecia enfurecido e confuso por não lhe fazerem frente. Os soldados do rei Salomão meteram-se aos navios e aproveitaram a bolina. O Zéfiro vinha de norte e a nortada era boa para zarparem. Depressa chegariam a Jerusalém e entregariam a madeira ao rei, para este continuar a construir o seu majestoso templo. O homem é assim, constatou a ninfa menina ao recordar a lenda.
Por vezes, para construir uma casa, destrói uma floresta inteira, fica cego pela vaidade e grandeza. Até hoje não se sabe se o templo foi concluído ou mesmo se ficou algo de jeito. O que se sabe é que o rei Salomão, talvez se retratando da sua cega crueldade, resolveu agradecer aos habitantes de Fão. Encheu um dos seus barcos com os melhores cavalos que tinha e enviou-os aos aldeões. Eram cavalos de corpo possante, tinham a pele gris, a crina negra como a noite e pareciam pintados de cinza. Todavia, na aldeia a confusão continuava instalada. O vento soprava e soprava, cada vez com mais força, chicoteando as casas, os habitantes e os animais. Algumas das casas tinham voado e não havia como as reconstruir. A madeira escasseava e o vento, que fora de bonança, parecia gritar por vingança num autêntico vendaval. Que lindo suave mar! Deslumbrou-se a ninfa menina, fitando o sol no horizonte. O mar estava tão liso e calmo que parecia aplainado como uma mesa de jantar. Podíamos pousar um copo de água nele enquanto comíamos e nada de mal aconteceria. Era um dia de primavera com um travo de verão. O rio amainou e entregou-se de corpo e alma sem pensar duas vezes. É o seu destino e assim o será até ao resto dos seus dias. Sabes, meu querido rio, por muito grandes que sejamos, no final não passamos de um grão de pó ou de areia ou de uma gota de algo maior. É assim que acontece com tudo o que existiu ou existirá no universo. Despediu-se a menina enrolada em sargaço. O barco enviado por Salomão navegou veloz, percorreu os 7 mares e remou até às terras de Fão. Esperava reencontrar paz e tranquilidade por, outrora, ser a sensação que ali reinava. Mas, quando chegou, a única coisa que encontrou foi a maior tormenta por onde já tivera passado. Teve de enfrentar o mar em rebuliço com ondas gigantes que salpicavam as nuvens. O mar parecia querer abraçá-lo com braços de espuma e de dançar. Os homens a bordo temeram pela sua vida e os cavalos relincharam espavoridos. Eram a oferenda do rei, mas o vento não a queria. Então, como por magia, o barco virou-se ao contrário. Os soldados caíram todos ao mar e os animais soltaram-se a galopar. Para não morrerem afogados, o vento correu-lhes nas veias e petrificou-os. Tornou-os rochedos, fechou-lhes os olhos, cobriu-os de mar e afogou-lhes os medos. Nos dias e nas noites seguintes, as vagas da maré ergueram-se altas e fizeram cócegas ao céu. O céu cobriu-se de negrume e relampejou a aldeia. Os habitantes temeram o pior, mas de repente tudo amainou. O mar alisou como seda pura e o sol prateou-lhe as águas até ao horizonte. A aldeia recompôs-se do susto e finalmente descansou. Agora que a paz e a tranquilidade tinham regressado, valia a pena recomeçar tudo. Os habitantes, agradecidos, plantaram um novo pinhal e refizeram as suas casas. Construíram os barcos, voltaram à pesca e fizeram-se ao suave mar. Quanto aos cavalos que eram para ser oferendados, quando a maré está baixa, podemos admirá-los na forma de um rochedo que resiste na memória. A ninfa nadou até eles e montou-os como uma amazona dos oceanos. Depois de pousar o lenço bordado que trazia na sua cabeça, mergulhou nas profundezas do mar e nunca mais ninguém a viu. Viajou mais de 135 quilómetros, atravessou 14 pontes, 7 afluentes e tornou-se numa menina ria. Foi aqui que ela encontrou a sua liberdade. Agora já pode ser o que quiser. Não tem corpo nem nome. Talvez nunca tenha tido. Dizem que é como o mar, que é muito maior quando não tem nome. E sempre que um jovem pescador se perde em alto mar, contam que ela aparece montada num veloz arenque gigante e tenta guiá-lo de volta à casa. A ninfa que nunca teve onde morar.